Aleluia! Deus seja louvado, Deus seja agradecido e honrado para todo sempre. Libna, Deus te abençoe. Aleluia, bênção do Senhor neste dia. Vamos aguardar chegar a mais pessoas para que possamos ter mais uma palavra sobre família. Leia, Deus te abençoe. É hora de vocês compartilhar. Teremos uma palavra maravilhosa hoje que vai mudar as nossas vidas. Deus sempre muda nossas vidas com a sua palavra. Aleluia, aleluia. Bom dia, minha filha. A bênção do Senhor sobre sua vida. Deus seja louvado, Deus seja engrandecido. Bom dia, Raquel, Deus te abençoe. A bênção do Senhor sobre a vida de vocês. Quero animar vocês a continuar, quero animar vocês a desfrutar do grande amor de Deus, quero animar vocês a congregar, quero animar vocês a fidelidade, a entrar na fidelidade da palavra, porque ali é onde está o nosso refúgio, ali é onde está a nossa fortaleza. Aleluia. Então vamos aguardar um pouquinho, enquanto isso vocês mandam o aviãozinho aí para as pessoas poderem estar juntos, né? Desfrutando desse momento de fé, de ensino, de conselhos, para que possamos viver uma vida plena dentro da nossa casa. É a nossa maior riqueza, é ter a plenitude de Deus manifestada dentro da nossa casa. Então eu parabenizo você que está aqui, eu peço a vocês que divulguem esse momento da família todos os sábados às 9h30, porque será momentos que vão somar, que vão ajudar, que vão iluminar os nossos corações. Amém? Quero orar por você agora. Pai querido, Pai maravilhoso, Pai de meu amado e Salvador Jesus, eu oro, Senhor, por essas famílias que estão aqui, representadas por essas pessoas. Eu oro por todas as famílias da terra. Eu oro pelas famílias brasileiras. Eu declaro a bênção do Senhor, de sabedoria, de inteligência, de iluminação, Senhor, para que aonde há trevas, chegue a luz e as trevas desapareçam. Aonde há confusão, chega a paz. Aonde há, Senhor, discordâncias, chega o entendimento. Eu oro em nome de Jesus para que haja bom senso, Senhor, para criar os filhos, para educar, para corrigir. Eu oro pelos casais, eu oro, Senhor, pelos relacionamentos familiares, Senhor, seja em que área for. Mas eu te peço, Senhor, que haja um entendimento pleno, que a tua bondade e a tua misericórdia cerque essas famílias. Que a graça do Senhor Jesus Cristo conduza essas famílias em paz. E que nós, Senhor, que estamos aqui, possamos aprender de você e desfrutar dessa plenitude de bondade, de misericórdia. Eu já te agradeço, Senhor, por um movimento de paz na terra, no meio das famílias, nas casas. Oh, Senhor, que maravilha. Famílias poderão rir, famílias poderão passear, famílias poderão cantar, famílias poderão se alimentar, Senhor. Mesas fartas, eu oro para portas abertas, necessidade suprida. Eu oro, Senhor, para que o vento do teu Espírito sopre para longe, Senhor, do Brasil, todo vírus, toda bactéria, todo mal, toda praga lançada, em nome de Jesus. E que o teu sangue, Senhor, passe sobre os nossos umbrais das nossas vidas, das nossas casas, para que possamos viver uma vida desfrutando da tua bondade, da tua misericórdia. Aleluia. Amém, amados. Então, graças a Deus, estamos aqui novamente para aprendermos um pouquinho a mais da grandiosidade de Deus, dos favores de Deus, da bondade de Deus sobre a família. Deus é um Deus de família. Existe uma família no céu, uma família na terra. É maravilhoso saber que existe uma mesa no céu, onde está a família de Abraão. E a Bíblia diz que todos aqueles que creem igual a Abraão, têm a fé de Abraão, eles vão sentar nessa mesa. Onde está Abraão, Isaac, Jacó, a sua parentela. Então, somos filhos de Abraão. Iremos sentar nessa mesa, conhecendo a nossa família, vivendo momentos de delícia. Mas podemos iniciar essa vitória, esse prazer, essa alegria dentro da nossa casa, simplesmente por respeitarmos alguns princípios simples, precioso, e por não termos conhecimento dessa grandiosidade,
Às vezes a gente despreza, às vezes a gente rejeita, às vezes a gente ignora. E isso pode trazer grandes danos. Hoje a gente vai falar de um assunto bem interessante. Você sabe que existe uma diferença entre autoridade e liderança? Eu não sei se você entende sobre isso, mas muitos casais brigam por isso. Muitas famílias estão desestruturadas financeiramente porque não entendem esse princípio, que existe liderança e existe autoridade. E nem sempre a autoridade está com a liderança. E nem sempre a liderança está com a autoridade. E hoje vamos descobrir esse poder maravilhoso e como isso pode funcionar bem na sua casa, na sua família. E descobrindo esses princípios, a gente pode colocá-lo em prática e a nossa vida mudar completamente, respeitando os direitos. Porque se tem uma coisa preciosa que tem que acontecer dentro da casa, é o respeito e os valores. Respeito aos valores, respeito aos dons. Às vezes a gente não respeita o dom que o outro tem. A gente não respeita a posição que o outro está. E isso danifica demais. Mas hoje a gente vai estudar sobre essas duas áreas, sobre autoridade e liderança. Tá certo? Eu quero que você escute, se você estiver com a sua Bíblia, se estiver em casa, para um pouquinho, se concentra. Manda um aviãozinho rápido. Divulga. Mas se você estiver com a tua Bíblia, nós vamos ler em Efésios, capítulo 5, e o verso 23, que diz assim: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Sendo este Cristo, esse mesmo Cristo, que é o cabeça da igreja, ele é o salvador da igreja. Ele é o salvador do corpo, ele é o salvador da igreja. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Marido, amai-vos as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, da mesma forma, os maridos devem amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Tá certo? Vamos ficar até aqui. Eu falei para vocês que existe uma diferença entre autoridade e liderança. Eu quero mostrar para você. A autoridade é uma posição que Deus deu ao marido. O homem, depois que ele casa, ele tem autoridade, ele tem uma posição diferenciada, porque ele tem uma posição de autoridade. O que é uma autoridade? Jesus mostrou aqui muito claro o que é uma autoridade. A autoridade é uma pessoa que cuida. A Bíblia diz que salva o corpo. Então, se o marido, o homem, é autoridade, Deus o colocou, ele foi colocado por Deus, é uma colocação, não é um dom. O dom de autoridade, não existe isso. Um dom de autoridade, não estás falando de autoridade espiritual, estás falando de autoridade no lar. Aquela pessoa que direciona, aquela pessoa que tem uma visão, aquela pessoa que leva alguém para algum lugar. Ele é uma autoridade, ele está guiando, ele tem algo com ele. E nessa posição, ele tem que buscar em Deus, não é? Uma sabedoria para cuidar, para proteger, para zelar pela esposa. Deus entregou ao homem a posição de autoridade, a posição de cuidar, a posição de o responsável pelo seu casamento, o responsável pela sua família andar bem, o responsável do controle da casa. Esse controle na casa, não é em todo canto, é na casa, na família, naquele vínculo familiar, ele tem uma posição. E o homem, ele precisa buscar em Deus forças para construir, para proteger a sua casa, para proteger a sua família, como Cristo faz com a igreja. Cristo protege a igreja a ponto de Deus dar a sua vida para que a igreja possa estar bem.
Ele está sempre trabalhando com a igreja, ele está sempre orientando a igreja, ele está sempre consertando as coisas para que a igreja esteja bem. Cristo deseja que a igreja esteja bem, porque Cristo é a autoridade na igreja, ele é o cabeça, ele é o guia. Nós não somos uma igreja, ela não pode ter várias visões. Qual é a sua visão? Não, a visão da nossa igreja é a visão de Cristo, que é a cabeça, é a visão. Ele tem a visão, entendeu? Nós temos missões dentro daquela visão, missões para somar, para ter a sabedoria de conseguir estabelecer a visão que Cristo já estabeleceu, porque não tem várias cabeças, tem uma cabeça. Você entende? Então, cada família tem a sua visão familiar, que é dada ao marido. O marido que não tem visão, ele está precisando urgentemente de pedir para o Senhor abrir os olhos dele, para que ele possa guiar. Porque como autoridade, as pessoas, a esposa e os filhos precisam olhar com respeito, olhar com admiração, olhar com honra, a inspiração que sai de dentro dele. Então ele protege a sua casa. É responsável diante de Deus, porque Deus o nomeou. O marido, a mulher é livre para casar com quem quiser, mas depois que ela casa, o marido, Deus o nomeou. É marido? É. Então você é a cabeça da casa. Você é a pessoa que tem a visão, você é a pessoa que vai proteger. Você é a pessoa que vai zelar pela sua família. Hoje está tudo distorcido. Parece que a mulher é quem luta pela casa. Não, a Bíblia diz que a mulher edifica a casa, mas o material de edificar é o marido que traz. Ninguém pode edificar uma casa sem material. Ninguém pode edificar nada sem material. O material é o marido que apresenta o material, porque cada um tem a sua função dentro da família. Então, a nomeação não está relacionada à competência. Não, você vai casar o homem que tiver competência, você vai casar o homem que tiver uma habilidade para ser marido. Não, não é assim que funciona, entendeu? Não é pela personalidade, é uma posição que Deus colocou. Então, o marido é uma posição que Deus colocou. A autoridade que está no homem está no lugar da posição. Sentou naquela cadeira de marido, a autoridade vai cuidar da casa, vai cuidar da esposa, vai cuidar dos filhos, vai dirigir aquela família. E isso, biblicamente, é o pensamento de Deus para a família. Entendeu? Então, essa nomeação, essa cadeira de autoridade dos maridos, ou do marido, não está relacionada, como eu disse para você, a uma responsabilidade. Ele deve ter, mas não é nomeado por isso, não é nomeado por uma competência. Não é um dom, é o dom de ser marido. Não é um dom, entendeu? Não é um dom. Então, essa autoridade, ela fornece uma cobertura para despontar ou desenvolver habilidades, desenvolver dons dentro da sua própria casa. Os filhos podem ter dons, a esposa pode ter dom, talento, habilidade, e deve ter, e é desenvolvida ou é apoiada pela autoridade que está no marido. Ele ajuda a esse despontar, ele levanta isto, é o papel dele. Eu estou falando o papel que Deus colocou para ser. É a cabeça que supervisiona. Ele tem que estar olhando o que está dando certo, está dando errado, se está entrando uma interferência maligna, ele tem que estar em oração. Os homens da Bíblia, eles eram os homens de oração. Deus falou com Abraão para ele sair da sua terra, da sua parentela. Ele tinha uma visão, ele tinha uma direção, ele tinha uma intimidade com Deus, ele tinha um relacionamento com Deus para direcionar a família, para guiar a família. E por onde a família levava? Ele levava a família debaixo da autoridade, porque Cristo é o cabeça do homem. E o homem é o cabeça da mulher, em sentido de autoridade para direcionar a família. Então ele deve buscar a autoridade de Deus, as orientações de Deus, para que receba aquela direção de Deus e automaticamente ele passe para a sua família, né? Então a autoridade no casamento deve refletir a autoridade de Cristo com a igreja, né? Então, e a liderança? A liderança é uma questão de personalidade. Pode estar no marido ou não. Aí é onde encontra as confusões dentro da casa. Aí é onde encontra o desentendimento, porque eles não entendem que a autoridade pode ter o espírito de liderança, ou o dom de liderança, ou pode não ter o dom de liderança, e ele tem que confiar ou buscar dentro da família dele, esposa, filho, quem está com essa condição, quem despertou
esse dom, que é um dom de liderança, né? É um temperamento, essa qualidade dominante pode estar no homem, cabeça, ou pode estar na esposa, ou pode estar em algum filho. E isso precisa ser encontrado para poder liderar, organizar as coisas. Aquela organização pode ser financeira. Às vezes o homem, ele é a autoridade, ele é aquele protetor da casa, mas ele não tem a sabedoria, ele não tem o dom, porque é um dom. A pessoa nasce com aquilo, o dom de liderança, e ele desmonta toda a finança da casa. Ele não sabe administrar o dinheiro dele. Ele pensa que sabe, mas ele não sabe. No fim do mês, ou no fim do ano, se vê o resultado que se construiu naquela família. O que se comprou, o que realmente tem junto em algum lugar. Qual foram os gastos perdidos? Quais os prejuízos? Quantas mulheres não confiam no seu marido como autoridade, porque ele quer ser autoridade, liderança, quando ele não sabe ser liderança. Ele é autoridade, mas ele não tem o dom da liderança. Por outro lado, às vezes a mulher também não tem. Quando na mulher também não tem, quando você sabe que a mulher não tem o dom de liderança, quando ela pega o cartão do marido ou o cheque e só basta um nervoso para ela estourar. Uma pessoa dessa, ela não tem um dom de liderança. Ela não sabe se controlar, ela não tem esse equilíbrio. Então, nós precisamos encontrar, às vezes esse dom de liderança está no marido também. Ele senta, ele faz como é que eu posso dizer? Toda a organização financeira, ele sabe quanto gasta, ele sabe quanto tem guardado, ele sabe dividir as coisas bem direitinho, ele não compra nada desordenado, ele não é aquela pessoa avarenta, é aquela pessoa controlada que sabe organizar uma liderança financeira, vamos dizer assim. Ele lidera aquilo com perfeição e aquela família cresce financeiramente. A maioria das pessoas que estão em apuro financeiro não é porque não tem dinheiro, é porque não sabe liderar. Não sabe controlar a sua situação. E isso fica um desgaste muito grande na vida de uma família, não é? Às vezes está nos dois, é uma combinação perfeita. Tanto um como o outro, eles sentam para se organizar. Eles sentam para liderar aquela situação. Não está falando em posição de cuidado do marido, não. Está falando em liderança. A liderança é diferente da autoridade. Entende? Eu acredito até que muitas mulheres, elas se tornaram líderes, ou despertaram esse dom pela necessidade, por haver uma deficiência na vida do seu marido. É uma deficiência tão grande que às vezes ela, como tem um papel em Deus de auxiliadora, Deus despertou dentro dela para ela auxiliar, para ela tentar consertar as coisas. Só que muitas vezes quando o marido vê que a mulher tem essa capacidade, ou despertou essa capacidade por causa de uma necessidade, por ela ser uma auxiliadora, pode despertar nela, pela busca em Deus, esse dom de organizar as finanças, de liderar essa situação. O que acontece? Existe uma confusão entre o marido e a esposa. Existe que ele quer reprimir, ele não quer deixar que fique com ela. Ele se sente humilhado, ele se sente passado para trás. Mas isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tira do papel dele, não tira ele da posição que Deus o colocou, não o desonra por nada. Pelo contrário, é uma pessoa que está auxiliando, que pode favorecer a vida daquela família. Vocês estão entendendo? Então, essa insegurança que reprime o dom que às vezes está na esposa, porque pode estar no filho, pode estar no teu filho esse dom. E as pessoas dizem, está mandando no seu dinheiro. Não é isso, é porque aquela pessoa tem um equilíbrio, ele tem um dom diferente. Um dom é uma capacidade de Deus para atuar no setor. E não é todo mundo que tem todos os dons. São variedades. Então, graças a Deus, glória a Deus, que Deus na família, na sua família, pode ter essa pessoa. Pode ser essa pessoa que possa liderar. Ela não é uma autoridade, não é que teu filho, tua filha está mandando em você. Não, não é. Ela não é isso. É porque você descobriu esse potencial. Você descobriu essa capacidade que essa pessoa tem de organizar as tuas finanças. Aproveite isso
com louvor. Aproveite isso com ações de graças. Glorifique a Deus porque alguém na sua casa levantou-se com esse potencial. Ela não está tomando posição de ninguém. Eu não estou dizendo que isso está... todas as mulheres têm isso. Não, pode, muitas delas não têm. E você que não tem, você sabe que não tem, porque você sabe que não tem. Você nem sabe quanto gastou esse mês. Você não sabe quanto gastou esse mês. Tem pessoas, tem até pessoas que estão em firma, em posição de autoridade, porque até um dono, mas ele não tem o espírito de liderança. E ele não sabe quanto entra na empresa nem quanto sai. Ele pega aqui, gasta ali, pega aqui, gasta ali, pega aqui, gasta ali. No fim, aquela empresa ela pode ir à falência. Se uma pessoa da família ou alguém não contratar alguém que tem um espírito de liderança e ele não queira bater de frente. Porque alguém vai ter que organizar aquela situação. Porque uma casa, quando não tem uma liderança, pode ter uma autoridade, chega o Espírito Santo e ficar na falência. Porque ninguém sabe organizar essas coisas. Porque o dom não foi despertado. Às vezes as pessoas têm, mas não querem nem avisar, porque sabe, papai é muito ignorante, mamãe é muito ignorante. E se eu falar isso, eles vão querer que eu esteja tomando o dinheiro dele, tá gastando o dinheiro dele ou o dinheiro dela. Então o que acontece? Aquela família só vive em pressão financeira. Aquela família não aproveitou o dom que Deus deu àquele povo. Entendeu? Que Deus presenteou aquela família. E isso é um desgaste, isso é triste, gente. Então não vamos reprimir isso aí, né? Tem muitas mulheres que têm o dom de liderança, que estão sufocadas pelos seus maridos, porque eles dizem, você quer mandar no meu dinheiro? Mas não é isso, gente. É porque às vezes os negócios estão bem, mas os negócios é só para ter prejuízo. Vai comprar uma coisa que não tem nada a ver. E a pessoa diz, rapaz, não faz isso. Vamos fazer assim, pronto, é uma confusão. Entendeu? É uma briga. Porque ele não aceita que aquele dom possa beneficiar a vida dele. Porque ele subentende, eu sou a posição, eu sou a cabeça. Você é a cabeça, você é a autoridade. Foi Deus que Deus colocou o teu lugar como autoridade. Mas o dom não foi despertado em você. E às vezes é justamente o contrário. O homem é a autoridade e tem esse dom de liderança. E sabe consertar as coisas. Essa família pode ficar certa. Que essa família, ela chega a um triunfo. Porque ela consegue sua casa própria, ela consegue seu carro, ela consegue um dinheirinho no banco, mesmo com pouco dinheiro. Existem pessoas com um salário mínimo que vivem equilibrado. E tem pessoas com 10 salários mínimos que vivem devendo. Por falta do dom da liderança. Por falta de encontrar esse dom. Talvez está juntinho dele ou dela. Mas as pessoas não se rendem. Por não querer que o outro desponte. Gente, na nossa família tem que ter um espírito de concordância. A gente tem que louvar a Deus por cada dom que se levanta dentro da nossa casa. Por cada chamado que se levanta dentro da nossa casa. Você pode ter um pastor dentro da sua casa. Seu filho pode ser seu pastor. Seu pai pode ser seu pastor. Sua mãe pode ser sua pastora. Mas às vezes a gente não quer aceitar isso com verdade. Porque na nossa casa a gente não valoriza. Entendeu? E não tem nada a ver. O pai tem autoridade. É autoridade. Mas se o filho for o pastor, existe uma autoridade pastoral dentro de casa. Diferente da autoridade do pai. São duas autoridades totalmente diferentes que, se juntarem, será uma boa dupla. Entendeu? Então nós precisamos entender essas coisas. Deixa eu mostrar mais umas coisas a vocês. Qual é o limite da autoridade? O limite da autoridade no casamento deve refletir a autoridade de Cristo. Como que Cristo... Qual a autoridade de Cristo para com a igreja? Proteção. Qual a autoridade? Como é que Cristo faz? Cristo protege, porque Cristo sabe que um dia ele vai apresentar a igreja não machucada, não ferida, não cheia de ruga. Tem pessoas pregando Cristo e dizendo que Cristo vai matar, vai ferir, vai estar no leito, vai destruir, vai fazer isso, fazer aquilo outro. Não é assim que Cristo, a autoridade de Cristo não é essa na igreja. A autoridade de Cristo é para amar a igreja.
A autoridade de Cristo é para proteger a igreja. Ele corrige na palavra, orientando, como o bom pai que senta para falar com seus filhos. Ele orienta, por agora, ele está te orientando, ele está te corrigindo. Talvez você, na tua casa, esteja precisando dessa palavra. Eu não sei para quem é essa palavra. Talvez seja para todos vocês, ou talvez seja para uma pessoa. Mas ele está corrigindo algumas coisas que estão em desordem dentro da casa. Uma autoridade quer tomar o lugar da liderança, a liderança quer tomar o lugar da autoridade, e aquela coisa. Então ele, com a palavra, ele vai consertando. Essa é a forma de Deus trabalhar, do Espírito Santo e de Jesus trabalhar. Então, como é que o marido é a autoridade na casa? Ele senta e conversa. Olha, essa coisa aqui não está certo. Isso aqui vai dar errado. Vocês procurem fazer certo. Vamos olhar a palavra. Vamos orar sobre isso. Entendeu? Isso é uma autoridade e esse é o limite. O homem deve observar como Cristo faz com a igreja. E ele deve procurar em Deus que essa capacidade de liderança, de autoridade sobre a sua família, não é? Seja parecida com a autoridade de Cristo. Não é? E o dever da liderança é um dom de influenciar pessoas. A liderança está inteiramente ligado à habilidade, a uma capacitação. Está completamente ligada a uma capacitação. Ela pode ser predominante em um dos cônjuges, ou tem só um. As responsabilidades da liderança podem ser reconhecidas e liberadas para os filhos que atingiram maiores idades. Então, se você reconhece, como eu falei para você, se você reconhece que o seu filho ou a sua filha, ele tem esse dom e você não tem, se você tiver, você pode juntar com ele, sentar para conversar, né? Então você vê aquele equilíbrio, você vê aquela organização financeira. Eu estou falando no sentido financeiro, organização financeira, porque eu quero dizer para você, a maioria das pessoas que estão sofrendo financeiramente é por falta de liderança, é por falta de organização. Você está usando a mais do que você pode, você está ultrapassando o seu limite. Então, às vezes o cartão, ele é o nosso inimigo, porque a gente divide, vai dividindo, daqui a pouco é tanto pedacinhos atrasados de meses e meses e meses, e para frente estamos comprometidos, talvez até Jesus voltar. Porque queremos coisas que às vezes a nossa casa tem. Às vezes você compra uma roupa que em casa já tem. Você nem usou a que tem em casa. Mas só porque você viu e está em promoção, você tem aquela ânsia de comprar. Isso está fora de um espírito de liderança. Porque o espírito de liderança, ele já tem a quantidade certa dele gastar no mês. Não é ser uma pessoa avarenta, é uma pessoa que sabe liderar. Porque Deus é o Deus. Olha, quando Jesus multiplicou os pães, ele deu de comer a 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças. Ele deu de comer 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Mas ele pediu para juntar todos os pedacinhos. Ele não deixou jogado. Ele tem o espírito de liderança. Então ele é uma autoridade na igreja com liderança. Ele junta todos os pedacinhos, ele teve uma orientação, ele teve uma visão do que fazer. Quantos cestos tinha? Ele sabia quantos cestos encheu. Ele tinha noção do que tinha feito. Quantas pessoas tinha alimentado. Isso é liderança. Quantos cestos cheios sobraram e deixou escrito. Rapaz, tem gente que diz, comeu todo mundo, sobrou um bocado. Sei lá, foi tanto que sobrou lá, ficou lá no canto lá, eu nem contei, nem vi. Quanto sobrou esse mês na tua casa? Eu nem olhei. Não, nem deu, o dinheiro não deu não. Todo mês o dinheiro não dá. Por quê? Falta uma liderança? Às vezes você tem autoridade, você respeita a autoridade, mas a liderança está faltando, dom, desperta esse dom. Então, vamos observar de hoje em diante quem na nossa casa tem esse dom de liderança, e vamos chamar para perto, e vamos orar, e vamos conversar, e vamos pedir ajuda. Peça ajuda. Olha, você sabe administrar melhor do que eu, hoje você vai administrar as finanças da casa. Todo mundo ganha, todo mundo está aqui, você faz o orçamento. Agora chegou a palavra, faz o orçamento familiar. E vamos trabalhar em cima desse orçamento. Todo mundo vai obedecer a essa visão,
essa organização. Pode vir do teu filho de maior, pode vir da tua esposa, pode vir do marido, entendeu? E pode vir de ambos. Mas que haja uma unidade entre autoridade e liderança. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que te dê a paz, que te dê alegria, que te dê sabedoria para você viver em família. Todos os dias nós temos uma live 9h30 no Face Marta Pessoa, entendeu? Visita também o Face Mover em Cristo, Ministério Mover em Cristo. Nós estamos, domingo nós estamos com um pastor de Portugal, ele está trazendo uma palavra poderosa. Então conto com você, conto com o seu apoio, conto com as suas ofertas, conto com a tua vida, tá certo? Deus te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê muita paz.